ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. A nossa prosa de hoje será com Ingrid Fará, professora, bailarina e coreógrafa de dança do ventre, dança oriental, com 14 anos de experiência e envolvimento com essa arte. Atualmente, conduz o projeto de dança terapia no Quai, companhia da UAI, de Artes Cênicas, e veio para nos contar um bocadinho da sua história. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada pela essa oportunidade, por poder estar aqui hoje, trocando, né, conversando, tendo essa prosa maravilhosa aqui com você. Falando um pouco desse universo, né, que é um universo muito específico e que é curioso para a gente e que a gente quer ouvir um pouquinho mais. Ingrid, antes da gente começar, a gente tenta entender primeiro esse percurso da travessia, o sair do Brasil e vir para cá. O que te trouxe para Portugal, especificamente aqui para Braga? E há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 2 anos e tal, né? 2 anos e meio, um bocadinho mais, assim. Eu vim com meu esposo e num primeiro momento nós fizemos uma viagem, né? Que foi a nossa primeira viagem internacional. E fizemos a Inglaterra e fizemos alguns lugares na Inglaterra e fizemos aqui, encerramos a viagem aqui. Isso a passeio? Isso a passeio, exato. E aí quando nós viemos para Portugal, nós fizemos Lisboa, Porto e Braga. Olha, e Braga não era comum, né? Não. E Braga nos surpreendeu porque, assim, no que se refere a essa questão mais turística, estávamos com muito mais expectativas em Lisboa e Porto. Mas quando nós chegamos aqui em Braga e vimos a cidade é belíssima, tem muito verde, muita natureza, que é um aspecto também muito presente na nossa cidade, né, lá no Brasil. Eu sou do interior, né, sou do Mato Grosso do Sul. Sou de Dourados, mas eu já morava na cidade, numa capital, lá no Brasil. Enfim, aí quando nós viemos para cá, para Braga, nos apaixonamos, achamos a cidade belíssima e falamos, olha, eu acho que eu super moraria aqui, hein? E aí eu também, eu acho que eu super moraria. Não sei por que isso acontece. Exato. E aí a gente estava no momento onde que uma mudança, assim, né, de cidade, que a gente na altura não conjecturávamos a hipótese de sair do Brasil, assim, para morar em outro país, né? Mas rolou essa oportunidade, porque meu esposo trabalha, né, para uma empresa inglesa, que foi inclusive por isso que nós fizemos essa viagem. Ele foi a trabalho e eu fui acompanhá-lo. E aí surgiu a hipótese de morarmos lá na Inglaterra ou talvez em algum outro lugar, algum outro país dentro do eixo europeu de repente, né? Que seria uma transição mais acessível, né, num primeiro momento. E aí como fechamos a viagem aqui em Portugal, que foi a finalização, onde nós tomaríamos o voo de retorno ao Brasil, aí fizemos essas 3 cidades e foi por isso que escolhemos Braga. Olha só, então foi no passeio, tinha a oportunidade de escolher, foi uma questão de identificação mesmo com o país, isso é muito bom. Isso facilita muito a adaptação, mas como é que foi a sua adaptação? Olha, eu acho que ainda está sendo. Eu ainda estou sendo adaptada. Exato. Mas isso é porque é um processo. Para umas pessoas um pouco mais rápido, para outras menos, né? Mas você já vieram só vocês dois. Exato. Quer dizer, já não tem a preocupação com filho, com criança. A preocupação é só adulta mesmo. É porque assim, eu estava numa fase já de, assim, virou uma chave, né? Depois que eu fiz 30 anos, eu estou agora com 32 anos. Me considero jovem e tudo, Com certeza, com certeza. Mas não sei explicar exatamente o porquê, mas quando eu tive essa virada dos 30 anos, muitas coisas, muitas percepções acerca do mundo, acerca de mim mesma mudaram, né? E eu passei a querer buscar novas oportunidades, novas habilidades, né? Desenvolver novas habilidades. E eu sempre fui de viajar muito dentro do Brasil, né? Através do meu trabalho com a arte, com a dança, viajava bastante.
E eu me identificava muito com São Paulo, né? Porque lá nós temos uma série, né, de infinitas hipóteses no que se refere à cultura, né? São Paulo é uma cidade viva 24 horas, né? Exato, e arte e tudo. Uhum. E aquilo era muito novo para mim, né? Eu passei a ter mais essa percepção quando comecei a ir para lá, né? Buscar isso mesmo em relação ao meu trabalho com a dança e tal. E aí eu comecei a viajar para festivais pelo Brasil e tudo. E eu estava num momento da minha vida profissional onde eu almejava mais, mas ao mesmo tempo não dentro dessa esfera artística apenas. Eu queria desenvolver de outras habilidades intelectuais. Eu sempre tive esse interesse de aprender outras línguas e tudo, né? Mas é que no Brasil, principalmente no meu estado, onde eu morava, não tinha muito assim, muitas hipóteses no que se refere a estímulos para eu desenvolver. Porque não tinha aplicação. Exato, né? exato. Não tinha necessidade de outro idioma. Exato. Isso é muito comum lá no Brasil. O Brasil é um continente, né? Então, falar português lá dentro do Brasil é falar português num continente. É muito diferente quando você tem as fronteiras mais restritas e aí realmente você precisa se comunicar com o seu entorno. Mas eu acho que lá no Brasil a questão do inglês é muito em cima disso. A gente pouco precisava, né? Hoje, claro, com a internet, isso aí mudou um pouco o contexto, mas até muito recente nós não precisávamos de outra língua. Exato. Né? Mas então aí sua adaptação aqui ainda está em processo. Considera que ainda está em processo. Sim, aí eu fiquei, desse período que eu estou, né? De todo esse período que eu estou aqui, eu morei, fiquei 2 meses. Eu nem gosto de dizer que morei, né? Eu passei apenas 2 meses no Egito, assim, então eu acho que quando eu voltei do Egito caiu mais essa ficha eu realmente moro aqui. A minha casa agora é aqui. E eu tenho que realmente olhar para isso, para esse, porque tem um empenho nosso também, né? Eu acredito, assim, em buscar e olhar para esse novo e abraçá-lo, acolhê-lo, né? E eu acho que a gente faz isso todos os dias através das trocas com as pessoas, através dos trabalhos, das atividades que a gente passa a desenvolver, dessa busca também em perceber essa nova cultura e tudo, e se colocar nesse lugar de quem está a aprender todos os dias também. E a gente também ensina nesse processo, e claro, todas as trocas é sobre dar e receber e tudo, e eu acredito muito nisso, assim, mas eu acho que agora que eu comecei o meu caminho como moradora, sabe? Assim. Agora que tá interiorizando, né? Eu vivo aqui. Exato, eu sempre me... Mas é engraçado que eu escuto muito esse tipo de relato, esse tipo de depoimento. Porque, na verdade, também quando chega tem toda a novidade, toda a empolgação. Então, leva um tempo para realmente perceber que, opa, a minha vida agora é essa. A minha rotina agora está aqui. Né? Então, realmente acontece. Mas, Ingrid, me fala uma coisa. Antes da gente chegar na sua carreira profissional aqui hoje, né, com a dança do ventre, a dança oriental, isso começou lá no Brasil. Exato. E como é que essa dança oriental entrou na sua vida? Eu sempre gostei de dança, desde criancinha, desde muito pequena. E, enfim, eu vim de uma família assim, com poucos recursos e tudo, então eu não tive acesso na infância, por exemplo, a aulas de dança e tudo. O que eu tinha de acesso, assim, eram de danças mais, assim, populares e locais, típicas do nosso país, né? Então, eu adorava axé, samba, e pronto. Então, no primeiro momento, meu contato com a dança foi dessa forma. A dança oriental, que no Brasil a gente usa muito mais o termo dança do ventre, e aqui na Europa eu percebo que é muito mais usado a dança oriental. A dança oriental, né? Foi no ano que eu entrei na faculdade que eu tive o primeiro contato
pessoalmente, assim, que eu vi uma bailarina de dança do ventre, eu falei, gente, Eu quero isso pra mim. eu quero, como eu vivi até hoje. Sem isso, né? Sem isso. Sem isso, exato. E foi mesmo a paixão à primeira vista, assim. E aí foi no ano que eu entrei na faculdade, que eu fiz a faculdade de enfermagem, né? Então, no mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer aulas de dança do ventre. E eu achava que a dança do ventre ia ser só um hobby, uma atividade para me desestressar, me tirar da minha rotina, porque era um curso integral, bem assim, intenso de estudo e tudo. Então, assim, a dança eu achei que fosse ter esse lugar na minha vida. E naturalmente as coisas Ela foi fluíam. ocupando, olha. E aí veio aqui para Braga, Exato. né? Chegou aqui em Braga e está aqui hoje trabalhando com a dança do ventre, com a dança oriental. E como que tem sido trabalhar com esse ritmo aqui? Olha, eu achei até que eu fosse demorar mais para trabalhar diretamente com dança, assim, né? Porque eu realmente queria ter espaço e energia, né, disponível para poder absorver e estudar outras coisas, me abrir para outras coisas e tudo. Mas eu não consegui. A agenda tá cheia. Eu não consegui, foi mesmo assim. Eu tenho um amigo em Lisboa que trabalha com shows e tudo. E aí ele começou a. Isso que eu nem fui muito assim atrás de fazer uma super divulgação, né, do meu trabalho e tudo mais. Eu fui fazendo através de convites e coisas assim que foram surgindo. E aí eu comecei a fazer algumas pequenas viagens para fazer alguns trabalhos com esse meu amigo, chama Gabi Diniz, que mora lá em Lisboa, um querido assim. E aí, em relação às aulas, eu voltei a dar aulas quando eu voltei do Egito. Que aí eu pensei, Tô pronta. eu acho que eu tô precisando aterrar mais, me comprometer mais novamente com esse lugar do ensino, que é um lugar que é muito engraçado, porque eu fiquei 2 anos sem dar aula, e aí uma colega foi me chamar para substituí-la, né? E a sensação que eu tive, assim, quando eu entrei naquele lugar, é que eu nunca saí dele, assim. Foi mesmo muito engraçado essa sensação. E aí eu falei, nossa, que coisa engraçada isso, né? E aí foi quando eu resolvi voltar a dar aulas, aí continuei nesse processo das aulas regulares, recomecei aqui em Braga, que foi em outubro do ano passado. E aí eu comecei a sentir essa demanda de fazer um trabalho voluntariado, que eu já fazia no Brasil esse trabalho, principalmente pensando lá no Brasil, né, nessa população carente que não tem acesso à cultura e tudo mais, né, algumas experiências em relação à dança e tal. E eu me identificava com isso, porque eu também, em algum momento da minha vida, não tive essa oportunidade. Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos lá de voluntariado, ensinando dança. E aqui, quando eu procurei a UAI para desenvolver esse trabalho, juro que não foi até, assim, tanto com essa intenção relacionada à dança. E sim de fazer um trabalho. Poder colaborar de alguma forma. Exato, de trocar. Eu estava sentindo essa necessidade de trocar com pessoas, assim, né? E essa cena do pertencimento, que eu acho que quando a gente sai do nosso país de origem, né? Tem muito isso, assim. Quando eu troco com outras colegas que moram em outros lugares também do mundo, assim, elas também relatam coisas muito similares, né? Exatamente, o sentimento é muito comum. E isso é importante a gente chamar a atenção, que mostra o valor do trabalho desenvolvido pela UAI. A gente vai entrar um pouco mais na dança-terapia depois, mas isso que você tocou aí é exatamente a nossa missão lá na associação, né? E é muito bom poder ouvir esse relato. Mas antes da gente entrar nesse assunto, só para a gente entender melhor aqui a dança oriental, a dança do ventre, quais benefícios você apontaria para essa modalidade? Olha, são tantos, né? São tantos os benefícios, né?
Eu acho que principalmente esse contato com o nosso corpo, que eu vejo ele como um templo, assim, sabe, assim. E eu acho que as danças num geral, as formas de arte num geral têm esse papel de fazer, de olharmos para a vida e apreciarmos ela de uma outra forma, assim, né? Para além do intelectual, para além do que é mais racional, né? Então, no meu caso, me fez muito bem, assim, nessa minha relação com ser mulher, né? Eu comecei bem novinha, comecei com 17 anos a fazer aulas de dança do ventre. Então, a dança do ventre fez, assim, parte, foi fundamental nesse meu processo de desenvolver enquanto pessoa e mulher, né? Esse meu contato, esse meu olhar para o meu corpo, para minha figura, né? Com ser ou não ser um estereótipo no que se refere ao trabalho com isso, porque tem tudo isso, é uma dança repleta de estereótipos e demanda muita coragem, assim, e assim, é um despir-se mesmo, né, de alguns conceitos para desenvolver um trabalho com uma dança que, né, ao longo de muitas questões relacionadas à mídia e a forma como a mulher, né, muitas vezes é colocada na sociedade, assim, no que se refere a essa parte mais de sensualidade, muitas vezes até de vulgarização da figura da mulher e tudo. Exatamente. Então, essa sempre foi uma busca que eu tive, né, de tentar equilibrar as coisas e mostrar que sim, a dança do ventre é uma dança, sim, sensual, que é sim uma dança que trabalha esse contato da mulher com o próprio corpo, esse autoconhecimento, assim, né? Mas que, para além disso, ela é outras coisas também. Ela é uma arte viva, ela representa a cultura de um povo, ela traz benefícios no que se refere à questão mental, física, né? Exatamente. Assim, tudo tem a ver também com o tanto que a gente está disposto e aberto para isso, né? E é interessante porque você falando aí, além de tudo isso, a gente vai entrar na arte-terapia usando a dança oriental como base, que é o trabalho que a gente tem feito lá no QAI, né, dentro da Associação UAI. Mas essa questão de estimular músculos que a gente nunca nem imaginou que existisse. Eu fiz algumas aulas, gente, é muito diferente. Olha que eu fui professora de dança, eu dei aula de jazz muitos anos, quer dizer, tive uma fase da minha vida muito envolvida com dança também. E realmente, nas aulas, eu trabalhava músculos ali que eu falei, gente, eu não sabia nem que esse músculo existia, que ele estava ali dentro de mim em algum momento. Então tem todo um trabalho diferenciado também, fisicamente falando, né? Sim. O que acontece quando você trabalha com crianças, diversas faixas etárias, vamos dizer assim, né? Então, crianças, mulheres jovens maduras já, né, numa fase madura, idosas e tudo. Eu transitei, tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar desde da mais pequenininha, assim, né, porque eu trabalhei em escola de ensino básico e tudo, então eu trabalhava como professora de atividade extra, então trabalhei com criancinhas, eu adoro. E trabalhei também com idosas, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses trabalhos voluntários que eu fiz, assim. Então, eu tive a oportunidade de perceber pessoas que nunca na vida delas tinham tido contato com dança nenhuma, nem com esse olhar do próprio corpo, esse reconhecimento, esse autocuidado, esse lazer, né? Que
que a dança pode proporcionar e os benefícios que ela pode proporcionar em relação a bem-estar e tudo mais. Então, eu acho que esse link que você falou aí em relação a pessoas e mulheres tem esse viés, assim, e trabalhar com todas essas faixas etárias e transitar por elas me fez olhar para essas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade e para mim é muito gratificante poder mostrar um pouquinho desse caminho. Olha, esse corpo é seu, ele lhe pertence, vamos desbravá-lo, sabe? O que você tem aí de registro corporal? Então, essa é uma busca que eu tenho muito nas minhas aulas. Os primeiros meses, né? Eu me coloco muito nesse lugar agora de tentar reconhecer os corpos dessas mulheres, né? E de me sensibilizar e olhar como é que eu posso ajudar ela a encontrar um caminho ou mostrar mais ou menos por onde ela pode começar. E tentando observar o que ela já tem de registro corporal, que muitas vezes não vem da dança propriamente dita, e sim do movimento corporal, né? Claro, com certeza. Agora, você chegou a tocar num ponto aí que é muito curioso mesmo. É uma dança muito sensual. Sim. E lidar com isso, às vezes, não deve ser fácil. Eu imagino que isso seja um desafio. Como é que você tem lidado com isso aqui em Braga? Olha, como eu comecei a trabalhar bem nova com dança, assim, quando eu comecei a fazer shows, eu já era maior de idade, né? Quando eu comecei a estudar, eu tinha 17 anos, ter aulas e tudo. E as apresentações, elas aconteciam nesse ambiente de palco, de festival e tudo. Mas, logo que eu fiz 18 anos, eu comecei já a fazer alguns shows, alguns trabalhos que envolviam mais essa exposição do corpo e tudo, né? Num primeiro momento, eu era muito mais assim... Eu sempre fui muito observadora, né? Mas eu sempre fui também inocentona, assim. Eu ficava mesmo nesse lugar de tentar me entender, porque eu nem me achava bonita. Eu comecei, assim, a me descobrir nesse lugar e desenvolver uma autoestima nesse lugar de me sentir bonita e contente com a minha aparência. Claro que sempre podemos, né, e queremos estar melhores, né, em vários aspectos no que se refere a essa parte estética. Mas isso é muito comum na mulher, né? Isso é muito comum da mulher, ela não se enxergar, não se valorizar e não reconhecer o próprio corpo, né? E nesse sentido, o trabalho desenvolvido com a dança do ventre é sensacional. Exato, né? Exato. E essa comparação também que a gente faz o tempo inteiro com o outro, com o que a gente já foi também, né? Porque eu tô nesse momento da minha vida de olhar porque eu já fui, porque eu quero ser e tudo mais, o que funciona ainda, o que não me cabe mais e que essas coisas todas. Essa questão de assédio ou dessa parte mais de sensualização com relação à dança aqui em Portugal, eu não tive nenhum problema mesmo, assim. É muito uma questão de postura, né, Ingrid? Sim, eu falo que tudo, na verdade, quando a gente ouve, tá tendo esse tipo de situação, tá tendo esse tipo de reação, quando a gente vai aprofundar no contexto, é muito mais uma reação do que uma ação. Né? Então, assim, vai muito da postura de quem está ali à frente, muito da postura de quem se posiciona num determinado ambiente, né? Isso é fundamental, isso eu acho o seu papel importantíssimo, até para quebrar esses estereótipos e seguir mostrando, porque é um trabalho muito importante para a mulher. Sim. Né? E a gente vai falar também disso. Justamente no Quai, né, que é a nossa companhia lá da UAI, de artes cênicas, trabalhamos teatro, agora a gente trabalhou o teatro terapeuticamente, agora a gente está trabalhando a dança terapeuticamente, e como é a Ingrid que conduz, está sendo a dança trabalhada
terapeuticamente, mas com a base, o fundo ali, a dança asiática. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido somente para mulheres e tá sensacional os encontros, né? Os encontros estão assim, Sim. sensacionais. Sim, cada aula vem uma pessoa nova. Sempre gente chegando, sempre mulheres chegando. Sim, e aí elas falam, eu adorei a aula, eu vou trazer uma amiga. E ela traz mesmo uma amiga, às vezes aquela amiga não pôde, vem outra. E já tá tudo misturado, né? Brasileiras, portuguesas. Sim, tem essa cena de integração, de troca. Fantástico, fantástico. O grupo tá um grupo muito bonito. E assim, pelo menos pelo que eu posso acompanhar, que eu tenho conseguido acompanhar, gostaria de estar presente. Sempre que eu posso, eu estou presente, mas nem sempre a gente consegue. A felicidade, a realização e completude das mulheres que estão ali presentes. Isso é indiscutível. Sim. Isso para você deve ser muito gratificante, né? Sim, é mesmo. Toda aula eu faço no começo, eu faço um alongamento / aquecimento, né? Assim e tal, para extravasar, para elas começarem a ativar esse corpo e tudo. E logo em seguida eu faço uma breve apresentação, senão a gente perde muito tempo, porque são muitas pessoas, né? Uhum. Então eu peço para elas falarem só o nome, principalmente quando tem pessoas novas. Quando não tem pessoas novas, eu pulo essa apresentação. Uhum. Mas toda aula tem uma, pelo menos, alguém nova, sempre tem. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí eu peço para elas falarem o nominho delas e quanto tempo estão aqui em Braga, né? Uhum. A maioria tem mais ou menos esse tempo que eu, né, de 2 anos para mais, né? Uhum. Tem pessoas que estão aqui há 20 anos e é mesmo bem legal, assim, nunca tinham feito, a maioria nunca tinha feito dança do ventre, a maioria nunca tinha feito dança, é uma outra que tinha já tido contato com danças. Aí tem algumas que já vão né, que já trabalharam com dança também, que você já teve essa experiência, por exemplo. E aí, às vezes, elas vêm no final da aula e é muito engraçado, né? Porque quando a gente é profissional, nós conseguimos perceber, assim, diferenças no que se refere a esse arcabouço mais corporal, técnico. Então, você vê que aquela pessoa tem uma referência de algum lugar no que se refere a movimento. Com certeza, né? Com certeza. Você sabe? Eu fico olhando, mas eu fico quieta, não falo nada, né? E aí, às vezes, vem algumas meninas no final da aula. Olha, professora, então, porque eu trabalhei com dança X anos da minha vida e a aula, nossa, foi mesmo incrível. E algumas são educadoras físicas, pessoas que trabalham nessa linha corporal, né? Não de dança necessariamente. Exatamente. Dita. E aí elas falam, nossa, que legal a forma que você desenvolve. Porque até foi uma coisa que nós conversamos, né? Quando iniciamos esse projeto, né? Que não seria necessariamente uma aula de dança do ventre. Isso, extremamente tecnicista, embora eu venha desse lugar, eu estou nesse momento de buscar acessar, né, e fazer esse trabalho de uma forma mais lúdica, mas é uma busca, porque foram anos trabalhando, né, em cima dessa coisa de ser uma pessoa que estava ali para ensinar pessoas a dançar. Então, meu compromisso por muitos anos da minha vida foi esse, assim. Então, desconstruir isso. Não é que eu não vou ensiná-las a dançar, mas que a minha missão ali naquele momento, o meu papel está para além disso, que é essa socialização, essa integração. E minha também, sabe, assim. Mas é que é difícil, muitas vezes, fazer esse desprendimento, esse descolamento. Exatamente. Mas, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, esse é meu papel lá na UAI. É desafiar e desafio. Quando a Ingrid chegou, né, eu sabia que seria um trabalho que iria atender muitas mulheres, e a gente sabe das necessidades dessas mulheres imigrantes. Tá certo que eu não tinha pensado que a gente iria chegar tanto nas mulheres em geral, né, nas locais, por exemplo, nas mulheres portuguesas que estão participando da dança-terapia lá na UAI. Eu realmente pensei que seria mais procurado pelas imigrantes, como né? Mas não imaginei que fosse agregar também as outras. Mas eu sabia que isso seria um momento importante também para o seu processo de integração,
para o seu processo de adaptação. E assim, tem sido um sucesso, né, Ingrid? Graças a Deus. Tem sido um sucesso porque realmente a gente tem conseguido, e claro, muito mérito do seu trabalho e da sua sensibilidade de entender, quebrar esse paradigma seu da aula técnica, da aula de dança e entender que aquele momento ali está muito além da dança, né? Aquele momento ali, aquelas mulheres que estão ali, elas estão buscando muito mais do que uma atividade física, muito mais do que uma dança. Tem que ter essa sensibilidade e eu acho que você alcançou isso de uma forma exemplar e por isso o sucesso do projeto e por isso eu quis te ouvir aqui hoje e apresentar o seu trabalho também para os nossos espectadores. Se você pudesse pontuar, para a gente tentar fazer um resumo assim, do que é a dança-terapia, quais os benefícios desse trabalho que você tem percebido? Porque agora eu acho que pelo tempo que a gente começou, você já consegue perceber alguns retornos positivos. O que você apontaria aqui, chamaria, destacaria? Eu acho que essa coisa da imagem corporal, da autoimagem, essa coisa também de sororidade, de troca entre elas. Então, é muito engraçado. Isso é muito comum de nós, professores de dança, escutamos muito, né? Quando vamos chamar alguém para fazer uma aula, para conhecer o nosso trabalho e tal. Ai, porque eu sou um tronco de árvore. Ai, porque eu não sei, não, né, e tal. E essa percepção que muitas vezes não é coerente com o que a pessoa tem. Ela às vezes tem super facilidade, ela não teve estímulo, ela nunca teve uma referência ali para poder de fato chegar a essa conclusão, né? Uhum. Então é muito legal, porque às vezes chegam algumas meninas lá e falam: ai, olha, eu acho que eu não levo... Todas, né? Na primeira aula, que nunca fez. Ai, eu não levo jeito nenhum, eu vim só para conhecer mesmo. Teve uma senhora que só assistiu a primeira vez. Eu falei, ela não vai. Eu achei que ela não fosse fazer. Uhum. E nela, na próxima aula, ela foi e fez. E fez e começou a fazer. Mas é a liberdade que tem, é porque é a maneira... A condução desse momento, por isso que eu falo que o mérito aí é seu, é muito especial. Porque a maneira que você vai conduzir aquela hora ali, né? Aquele trabalho ali, vai fazer toda a diferença na pessoa se soltar, se abrir, né, se abrir para aquele momento, esquecer a questão do movimento certo, do corpo tá bonito ou não tá bonito. Exato. É a questão de se sentir. Exato. Né? E eu vejo às vezes assim, pelo fato de eu ser... tem pessoas que acham que eu tenho menos idade do que eu tenho, né? Mas porque parece, realmente parece. E quando eu comecei a dar aulas, comecei a dar aulas bem jovem, bem novinha, penso, uma menina com cara de ainda mais menina, porque na altura eu tinha mais ainda cara de menina, né? Assim. E eu percebia mesmo uma cara de, ai meu Deus, vou fazer aula com essa criança, assim, sabe? E hoje eu já vejo uma postura assim, não sei, porque a minha imagem, né, o contato visual inicial que a pessoa tem, ela cria na cabeça dela o exatamente, que é, exatamente. Né? Esse estereótipo de primeiro uma profissional da dança e uma professora de dança oriental e essa figura que eu sou e tudo. Então, eu sempre busco tentar quebrar mesmo qualquer tipo de figura que possa ser um impasse, né? Que possa distanciar, né? Isso, que possa distanciar, não é nem a mim dela, e sim ela do processo. Claro, que é o mais importante, assim. E aí, inclusive sempre, quando eu entro tanto em sala de aula, quando eu entro para fazer um show, uma apresentação de dança, o meu objetivo é conquistar as mulheres, sempre. Porque quando você conquista as mulheres e elas têm
Se desarmam, né? Elas se desarmam e todo mundo fica à vontade com o seu trabalho, com o seu show, com a proposta que você está levando, né? Então, eu sempre tenho esse lugar, na sala de aula, eu me coloco nesse lugar de como eu me senti na primeira vez que eu entrei numa sala de dança, né? Que era essa pessoa que nunca tinha feito uma aula mesmo, num estúdio e tudo. E como que é esse lugar de não saber nada. E de se sentir a pessoa que não tem nada ali, né? Então, eu sempre tento fazer esse descolamento. Porque, às vezes, muitos anos fazendo isso, a gente fica longe. A gente se distancia desse lugar do não saber. Exatamente, exatamente. Que é muito importante, porque é onde a pessoa está mais vulnerável. É onde você aproxima, onde você conquista. Exato. Né? Ingrid, infelizmente, nosso tempo aqui tá encerrando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, né, pela essa oportunidade de estar aqui, falar do meu trabalho, por também ter essa troca com essas pessoas, com essas mulheres que eu tenho tido nos últimos meses, né? Foram alguns meses aí de trabalho. Está só começando esse projeto. Eu quero convidar a todas as pessoas, né, a se permitirem, a se conectar com esse corpo que é o nosso templo, né? E quero convidar todas as mulheres que tiverem interesse e desejo, né, de poder ter acesso, né, a essa oportunidade de fazer as aulas de dança terapia desenvolvida pela Quai. A vir conhecer. Hoje nós vamos fazer uma aula de encerramento de ciclo, não de encerramento do projeto, que vamos sair de férias agora, mas é uma aula onde vamos desenvolver algumas coisas fisicamente, algumas dancinhas, né, bem gostosas, e vamos fazer um convívio também. Então, que é importantíssimo. Que é muito importante para trocarmos. Então, eu quero convidar a todas que têm esse interesse, que gostariam de praticar a dança e ter algum contato também com a dança oriental, para nos procurar, né, através das redes sociais, da UAI, e se informar para poder vir conhecer e ter acesso a esse trabalho, que é uma atividade gratuita, né, que está sendo oferecida, que qualquer pessoa pode acessar, basta querer, né, se colocar nesse lugar. E enfim, é isso. É um convite assim a novas oportunidades. Ok, muito obrigada, Ingrid. Uma alegria tê-la aqui com a gente. Igualmente. Obrigada. Esse é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa de entrevistas aos sábados, quinzenal, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora entrar no período de férias, voltaremos só em setembro. Até lá!